Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre corpos redondos, mais especificamente cilindro. E vamos falar algumas características do cilindro, tá? Que são elementos muito importantes no estudo do mesmo. Qual a diferença de poliedros e corpos redondos? O cilindro é um corpo redondo. Um poliedro tem várias faces. Todas as faces eu consigo colocar eles dentro de um único plano. Já os corpos redondos eu não consigo fazer isso. Por exemplo, a face lateral do cilindro, em torno dela, eu não consigo, num plano só, colocar toda a parte lateral dele. Por exemplo, um cilindro, uma latinha, né? A parte arredondada eu não consigo colocar num plano, então ela faz parte de um outro grupo que a gente chama de corpo redondo. Quais as aplicações que nós temos no cilindro no nosso dia a dia? Muitas aplicações. Embalagens, nós temos muitas embalagens que estão nesse formato. Ó. Temos vários exemplos aqui. Lata de refrigerante, latinha de leite, de achocolatado e assim por diante. Temos os exemplos das pilhas, né? Tem um formato e tem outros formatos. Por exemplo, de gases, né? Como oxigênio, que tem em muitos lugares. Se vocês olharem em volta de vocês em casa, vocês vão ver vários exemplos de cilindro, gente. Então, é um formato muito utilizado. Aqui nós temos um exemplo, o cilindro, que é um corpo redondo, temos o cone, que é um outro corpo redondo, e a esfera, que é um outro corpo redondo. Hoje, especificamente, nós vamos falar do cilindro. Tranquilo? Esse vídeo é centralizado no cilindro. No caso do cilindro, nós temos a circunferência, que é um elemento fundamental. Na circunferência tem vários quesitos que a gente precisa saber. O principal deles é o raio. O que é o raio? Nós temos o ponto central, que é o nosso centro, que eu estou chamando de O, e esse ponto O equidista de toda a periferia da circunferência, e esta distância até aqui nós chamamos de raio. Nesse caso, o nosso raio é de O até E. O diâmetro, o que seria? O diâmetro é o dobro do raio. Então, quando eu traço, por exemplo, de C até D, aonde está contido o centro da circunferência, nós vamos chamar ele de diâmetro. E o diâmetro também é o dobro do raio. Agora, a corda que não passar pelo centro, como é o caso do AB, nós simplesmente chamamos de corda. Tranquilo? O cilindro, nós temos dois tipos de cilindro, o cilindro reto e o cilindro oblíquo, que é exatamente em relação ao eixo e à base. Aqui forma 90 graus e aqui qualquer outro ângulo que não seja 90 graus. Isso vai diferenciar os tipos de cilindro. O cilindro é um corpo em revolução. Olha essa animação aqui. Nós temos no caso aqui, um retângulo que ele está girando em torno do eixo e vai formar o nosso cilindro, que é um corpo em revolução. A distância entre as duas bases nós chamamos de altura. Então, nós já temos o conceito da altura e do raio da base. Tranquilo? E agora um terceiro conceito, que é a geratriz, que é qualquer ponto que una as duas bases, a gente vai chamar de geratriz. Então, nem sempre a geratriz vai bater com a altura do nosso triângulo, do nosso cilindro. Tranquilo, gente? Então, neste vídeo de hoje, a gente trabalhou exatamente as diferenças entre poliedros e também os corpos redondos. Especificamente, a gente falou do cilindro, que o cilindro é utilizado em muitas embalagens que a gente tem no nosso dia a dia, em casa, na escola, na rua e assim por diante, que é muito utilizado no nosso cotidiano. E a gente falou dos elementos que fazem parte dele e diferenciamos dois tipos de cilindro que a gente pode ter, o reto e o oblíquo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.